Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos. Olá, amados. Tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Quero compartilhar mais uma parte da palavra de Deus com a sua vida. Quero abençoar a sua vida. Quero trazer uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí. Nos dá essa força aí, nos ajuda em nome de Jesus, tá bom? Deixa o seu joinha aí. Vai lá, dá um clique assim aí. Custa nada, né? Vai lá, nos ajude em nome de Jesus, tá bom? Mas deixa eu trazer o que mais interessa para nós, que é a palavra de Deus. E na reflexão da palavra que eu vou trazer hoje, eu quero falar sobre os 3 pilares da vida cristã. 3 pilares da vida de um cristão. E eu quero começar fazendo a leitura no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 35, e o versículo 143, que vai dizer assim a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 35 e o versículo 43. Quero compartilhar essa palavra com você. Tenho aqui a palavra nas minhas mãos. E eu quero orar, que eu quero compartilhar essa palavra com você em nome de Jesus. Sei que Deus vai te abençoar, essa palavra de Deus vai te edificar, vai te orientar em nome de Jesus, porque esse é o propósito do meu coração. E eu sei que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero ler o Salmo 119, versículo 35. Versículo 35 do Salmo 119. Como está escrito, diz assim: Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Agora vamos para o versículo 43, 143, que diz assim. 143 vai dizer assim: Aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. Glória a Deus. Eu falei para você que ia falar sobre os três pilares da vida cristã. Os 3 pilares que eu quero falar: primeiro pilar é a palavra de Deus. O primeiro pilar são os mandamentos do Senhor. E o segundo pilar é uma vida de oração. E o terceiro pilar é uma vida de louvor a Deus. Então aqui são os 3 pilares dos quais eu quero compartilhar com você neste momento. E esses 3 pilares, prazer na palavra, vida de oração e uma vida de louvor, fazem parte das características de um verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão vai manifestar esses 3 aspectos: vida na palavra, vida no louvor e vida de oração. Então, se você se depara com uma pessoa, ela se diz cristão, mas ela não observa esses 3 pilares na sua própria vida, essa pessoa pode ser um cristão, mas ela não é um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele está fundamentado nesses 3 pilares na sua vida, para a sua fé. E assim como numa construção civil, também é a nossa vida espiritual, também é a nossa vida cristã. Observe que nenhuma construção civil, nenhum prédio da construção civil, ele é edificado, ele é construído de qualquer forma. Não, sempre tem ali uma sólida base, um sólido alicerce, sempre vai ter ali pilares que vão estar sustentando aquele edifício, aquele prédio, aquela construção. E não é diferente na vida cristã, na nossa vida espiritual.
na nossa caminhada na fé. Não é diferente porque a nossa vida deve ser construída sobre pilares, sobre os fundamentos sólidos, deve ser construído sobre alicerce. Então aqui estão 3 pilares indispensáveis para a vida cristã. Que Deus abençoe. E o texto que nós lemos vai falar sobre a palavra de Deus. O salmista que ele vai falar sobre o que está no seu coração. E ele vai dizer que o prazer dele estava na palavra do Senhor. Então, o que nós entendemos aqui no primeiro pilar? O primeiro pilar que vai, a partir daqui, vai sustentar todas as demais áreas das nossas vidas, todas as demais construções da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. Esse pilar vai partir da palavra de Deus. Você está me entendendo? Então, todos os demais, as demais áreas, caminho da vida, eles vão partir da palavra de Deus. Toda a minha vida vai depender de como eu estou andando de acordo com a palavra de Deus. Então, a comunhão com a palavra de Deus, ela é essencial para a vida de um verdadeiro cristão. Por quê, pastor? Porque o verdadeiro cristão, ele tem prazer na palavra do Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer nos mandamentos do Senhor. Ele não se entristece com os mandamentos do Senhor, ele não se entristece com a palavra do Senhor, ainda que essa palavra ela seja, digamos, corretiva, seja uma palavra de correção para a sua vida. Você não vai se entristecer, você vai ter prazer na palavra do Senhor. Então, quando eu digo prazer na palavra do Senhor, eu digo e ter comunhão na palavra do Senhor, eu não digo propriamente em ler a Bíblia, porque esse é o essencial, ler as Escrituras, estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia. Isso é essencial, meditar na palavra de Deus, na Bíblia. Mas muitos não têm o prazer de desfrutar de uma leitura, por exemplo. Ela pode ouvir a palavra de Deus. Então não tem como um cristão verdadeiro ele não ter comunhão com a palavra de Deus, porque ele pode ter comunhão através da leitura, mas ele pode ter comunhão através de ouvir a palavra de Deus. Então, de qualquer forma, o cristão verdadeiro ele vai encontrar um meio de andar em comunhão com a palavra do Senhor. Ele não vai murmurar contra a palavra do Senhor. Ele não vai se rebelar contra a palavra do Senhor. Ele vai ter prazer na palavra do Senhor. E ele vai encher o seu coração com a palavra do Senhor. Sabe o que Jesus disse? Eu estou lembrando aqui agora que Jesus disse que a boca vai professar, a boca vai falar, a boca vai declarar o que está no coração, o que está na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, o que está inserido dentro de nós. O que tem abundância no nosso coração é o que vai fluir nos nossos lábios, é o que vai estar na nossa boca. Então quando você enche o seu coração da palavra, quando você enche o seu espírito da palavra, a sua alma com a palavra, então naturalmente quando você abrir a sua boca, você vai falar a palavra de Deus. Você vai ter prazer em ler a palavra de Deus, você vai ter prazer em ouvir a palavra de Deus, mas você também vai ter prazer em pregar a palavra de Deus, em ensinar a palavra de Deus, em proclamar essa palavra de Deus. Então você vai ter esse prazer de estar sempre testemunhando da palavra do Senhor. Paulo vai dizer ali aos Romanos, no capítulo 10, eu falei em outra mensagem passada, ele vai falar sobre a questão dessa palavra, ela está no nosso coração. A importância dessa palavra está no seu coração, amado. Está dentro do seu coração, está no meu coração. Por quê? Porque essa palavra ela tem um poder da transformação. Ela vai nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Essa palavra ela traz luz ao nosso entendimento obscuro. Traz luz ao nosso entendimento que até então estava nas trevas. Não tinha conhecimento, essa palavra vai iluminar. Ela vai transformar a nossa mente. Ela vai nos transformar em uma mente espiritual. Tudo está na palavra. Então esse é o primeiro pilar indispensável na vida cristã. Ter uma comunhão com a palavra
de Deus. Você está comigo? Na carta que Paulo escreve aos Colossenses, eu quero ler com você, carta aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2 ao 4, vamos pacientemente aqui na palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui a Bíblia para nós, palavra do Senhor diante de nós. Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo do 2 ao 4. Deixa eu ler a palavra do Senhor para as nossas vidas. Diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, disse Paulo. Versículo 4, para nós encerrar o texto, diz assim: para que o manifeste como me convém falar. Versículo 2 vai dizer assim: perseverai em oração. E a comunhão com a oração, a vida de oração, é também algo indispensável na vida de um verdadeiro cristão. É inadmissível nós imaginarmos que um verdadeiro cristão não tenha uma vida de oração. Não tem como. É inadmissível a gente imaginar isso. Então esse é um pilar, é o segundo pilar da construção da vida cristã. Primeiro, uma vida na palavra. Segundo, uma vida de oração. Então manter, cultivar, perseverar, permanecer, continuar na vida de oração. Ele vai dar aqui algumas causas pela qual devemos orar, pelo qual nós devemos apresentar a Deus em oração. E eu digo que oração não é favor. A oração não é um favor. A oração é uma necessidade sua. Você precisa orar. A igreja, o povo de Deus, o verdadeiro cristão, ele precisa entender que ele tem que ter uma vida contínua de oração. Não é ter uma comunhão com Deus através da palavra, através da oração, somente nos cultos de domingo, nas reuniões de domingo, onde você é ministrado pelas pessoas, não. Você tem que ter a sua vida na palavra cotidiana. Você precisa ter na sua vida cotidiana uma vida na palavra, uma vida de oração. O seu espírito ele é fortalecido pela oração e pela palavra de Deus. Então esse é um pilar indispensável na vida, é o segundo pilar indispensável na vida de um cristão. Uma vida de oração. Porque a gente não pode imaginar. Não dá para nós imaginarmos um cristão verdadeiro sem ter uma vida de oração. Não dá. E a oração, ela tanto nos aproxima de Deus, como a oração, ela é uma espécie de chave que vai abrindo portas. Isso aqui é tremendo. A oração é uma chave que Deus entregou nas nossas mãos para abrir portas. Muitas vezes nós clamamos e dizemos: Deus, por que o Senhor não abre uma porta? Porque a chave de abrir a porta muitas vezes já está nas suas mãos. É a sua atitude de oração, é a sua vida de oração. E você não entendeu que você precisa orar. Mas não é orar hoje e amanhã não orar. Não, é orar ontem, orar hoje, orar amanhã. É orar sempre. É orar sem cessar. É ter uma perseverança, a vida contínua de oração. Você está comigo, amém? Então o que é que eu entendo? Eu entendo que é inadmissível um cristão verdadeiro não ter uma vida de oração. Esse é um pilar super importante para a vida cristã. Quero concluir dizendo que em Salmo 150, eu vou ler esse Salmo, só são 6 versículos. Eu quero ler aqui na palavra de Deus, em nome de Jesus. Permita-me aqui, eu vou ler a palavra. Salmo 150, último salmo dos livros dos Salmos. São 6 versículos, eu vou ler 6 versículos em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário,
Louvai no firmamento do seu poder. Louvai-no pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Aleluia. Louvai com o som de trombeta. Louvai com o saltério e harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aqui está o terceiro pilar dos 3 pilares de uma vida cristã. O terceiro pilar aqui é uma vida de louvor a Deus. Então, o louvor, eu posso até me arriscar em dizer que o louvor é a maior forma de demonstração de gratidão e exaltação a Deus. O louvor é a maior forma de gratidão e de demonstração de exaltação ao nosso Deus. Então, o verdadeiro cristão, ele tem em si uma atitude de louvor. Ele vai exultar no Senhor. O verdadeiro cristão, ele não é condicionado a circunstâncias favoráveis para ele louvar o seu Deus. No meio da angústia, o verdadeiro louvor vai louvar a Deus. No dia de abundância, o verdadeiro cristão, ele vai louvar a Deus. No dia da escassez, o verdadeiro cristão, ele vai louvar a Deus. Então ele não é condicionado a situações, a fatores externos que impulsione ele a adorar, a louvar a Deus. Ele vai louvar a Deus em qualquer situação. Essa é a atitude do verdadeiro adorador, do verdadeiro cristão que louva a Deus. É aquilo que Abacuque diz, muito cantado nas letras das canções: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não chova sobre a terra, ainda que as ovelhas malhadas sumam do curral, quer dizer, não são os fatores, não são as circunstâncias que vão me fazer louvar a Deus. Não, o que me faz louvar a Deus é propriamente uma vida verdadeira, cristã, que eu trago comigo. Eu sou um verdadeiro cristão, então eu vou louvar a Deus em qualquer circunstância. Em qualquer situação, eu vou estar louvando a Deus. E você diz: mas pastor, é possível louvar a Deus em meio às tempestades, em meio a tribulações, em meio às aflições, em meio a sofrimento, em meio a dor, em meio a perseguições? É possível? Como que alguém vai louvar numa situação como essa? Amados, se nós olharmos para o livro de Atos, ali nós vamos ver, olha o exemplo ali de Paulo e Silas, também outros, muito citados em letras de canções, mas está na Bíblia, é verdade. Eles tinham apanhado por terem feito uma obra espiritual maravilhosa, ter libertado uma pessoa, ter manifestado o poder de Deus naquele lugar. Eles foram açoitados com vara, foram presos, amarrados, eles estavam machucados, feridos. Fisicamente eles estavam feridos. Perto da meia-noite eles estavam ali amarrados os pés e as mãos no tronco. A Bíblia vai dizer que eles louvaram e oraram a Deus. Olha aqui onde está os dois pilares na vida desses homens se apresentando aqui. Os 2 pilares: vida de oração, louvor e oração. Perto da meia-noite, depois de terem sido maltratados, eles apresentam a Deus o louvor e eles apresentam a Deus a oração. E Deus responde em favor deles, porque não são os fatores externos que vão impedir de eu louvar o Senhor, vai impedir de você louvar o Senhor. Não são perseguições, não são os falatórios, nada pode impedir de você louvar o Senhor, seu Deus. Você tem uma vida de louvor, porque o louvor é a maior forma de
de demonstrar a gratidão e a exaltação e a adoração a Deus. Então aqui estão os 3 pilares de uma vida cristã. Espero que essa mensagem fale com você, que essa palavra esteja falando no seu coração. Que se você não está tendo uma vida na palavra, se volte para a palavra de Deus. Se você não está tendo uma vida de oração, por favor, volte a ter uma vida de oração. Você precisa orar. Você precisa ter uma vida de oração. Não espere as coisas ficarem ruins para você orar. Se está tudo bem, continue orando, vá orando. Se não está bem, fique orando. Em qualquer situação que você esteja, não deixe de ter uma vida de oração. Também não deixe de ter uma vida de louvor. Pastor, está difícil. Eu sei que está difícil, mas não são as dificuldades que vai impedir de você ter uma vida de louvor. Então esses 3 pilares são indispensáveis na vida de um verdadeiro cristão. Que Deus em Cristo te abençoe. Poderíamos aprofundar muito mais. Tem muitas coisas para a gente nos aprofundar. Mas é uma reflexão. E eu quero que essa palavra fique no seu coração. Desperta. Levanta-te. Põe-te de pé. Ou põe-te de joelho. Dobra os teus joelhos. Vai com a face no chão. Mas não importa a forma que você vai orar. O importante é que você vai abrir seu coração. E que você vai passar a obedecer e a observar esses 3 pilares para que a sua vida cristã seja edificada, seja abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus lhe abençoe.